Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Pois bem, meus irmãos, já o dia de Natal já se encerrou, mas eu quero desejar a todos do meu canal que vocês, espero, né, vocês tiveram um bom Natal. Natal em família, celebração, cântico, louvor, adoração, reconhecendo que nessa data simbólica celebramos o mistério, né? Concordo plenamente com um padre que falou, eu vi um vídeo hoje no TikTok, não é o aniversário de Jesus. Tem que parar com isso. Nós celebramos o mistério, a eternidade adentrando no tempo. E o tempo tendo acesso à eternidade. Tá bom? Eu espero que tudo tenha sido bênçãos na vida de cada um. Eu também fui muito abençoado. Passei em família, na família da minha esposa, uma bênção de Deus. Oramos, se alimentamos e brincamos bastante. Foi muito bom, divertido com a criançada. Foi bênção de Deus. Maravilha. Mas em sequência, esse meu vídeo que eu vou fazer agora vai ser uma sequência. Mas antes de falar isso, eu quero que você, se gosta do conteúdo do meu canal, se está te edificando, se você está aprendendo, se está servindo de aprendizado para você, porque eu sou um professor de teologia e de filosofia, e de sociologia, e de ciências da religião. Se você está aprendendo, o conhecimento está sendo rico para você, se inscreva nesse canal. Marque o sininho para ter as novas notificações. Deixe seu comentário positivo. Compartilhe com seus amigos. Se você também quiser, seja membro do canal. Sendo membro, tem 3 valores lá. Sendo membro, você tem direito a estudar teologia comigo, sem mais nenhum custo. Primeiro valor lá mínimo, você estuda a teologia comigo no medida certa, na teologia medida certa. Se você paga o valor intermediário, você tem acesso ao Teologia na Medida Certa e uma pós-graduação minha na modalidade livre. Se você paga um valor mais alto, você tem acesso a todos os meus cursos. Já são no total mais de 12 cursos de teologia que tem na minha plataforma. Tá bom? Vem estudar comigo, seja um membro do canal. Ah, professor, mas eu não tenho cartão para ser membro do canal. Fique em paz. Me chama no WhatsApp, vai estar descrito aqui vai estar na descrição do vídeo. Me chama no WhatsApp, eu facilito para você, né? E você vai ter promoções comigo, descontos e assim por diante. Mas o importante é você aprender. Dados os recados paroquiais, outra coisa importante, irmão. Pessoas vêm, estudam, começam a estudar teologia comigo e a pessoa se assusta. E aí muita gente fala assim, professor, mas eu queria saber se o curso vai começar só com Bíblia. Isso não é teologia, tá, gente? Você gosta que a pessoa aí ficar lá no texto, lendo o texto bíblico, isso não é teologia. Ler Bíblia você pode ler em casa, ler em qualquer lugar. Leitura, que é a obrigação de todo cristão, né? Ler a Bíblia. Mas a teologia ela é muito mais que isso, ela é uma coisa muito mais ampla. E ela é sistematizada, é um pensamento sistematizado. Exemplo, no meu curso você começa com metodologia teológica. Por que metodologia? Para você ter um método. Como que se faz teologia? Entendeu? Mas o meu curso, muita gente se escandaliza, já quer ir para o texto bíblico. Vai ter a hora de estudar o texto bíblico, vai ter a hora da matéria exegese, vai ter a hora de você aprender hermenêutica, vai ter uma hora que você vai aprender grego, hebraico, vai, mas tudo no seu tempo. Vai ter uma hora que você vai aprender a teologia, que é as matérias que eu mais gosto, teologia do Antigo, teologia do Novo Testamento. Lógico que você vai aprender. Tudo tem o seu tempo. Qualquer curso que você faça tem um momento certo para você enxergar em certas matérias. Não é logo de cara, assim. Tem que tomar muito cuidado com isso também, ok? Então, dados esses recados, esse vídeo que eu vou fazer hoje, ainda que vai ser atrasado, é porque eu estava passeando na casa da minha cunhada. Ah, esse vídeo que eu vou fazer hoje, ele vai ser postado daqui a pouco. Eu já terminando, já posto aqui para vocês assistirem. E eu vou colocar ele como uma playlist junto com a live que eu fiz sobre a encarnação do Verbo e a segunda live que eu fiz sobre quem copiou quem copiou quem, né? Eu vi um vídeo eu vi uns 3, 4 vídeos de irmãos no TikTok falando besteiras na internet, me passando vergonha. Vem, assiste o meu canal, assiste as lives, aprende um pouco.
Pessoa falando que o mitraísmo, porque o Natal é por causa da religião Mitra, do Deus Sol. Gente, eu falei lá na minha live, quem copiou quem? A religião Mitra que copiou o cristianismo, foi o cristianismo que copiou o Mitra. Eu explico na primeira minha live sobre a encarnação do Verbo, sobre o conceito de apropriação e o conceito que vocês precisam aprender novamente, que é ressignificação. A festa, a data simbólica 25 de dezembro, Jesus não nasceu nele, mas é simbólica. E o cristianismo ressignificou, deu um novo significado. Esse negócio que esse povo tá falando na internet que foi Constantino que inventou a data. Esquece que isso aí é furada de internet. Outra coisa, esse negócio que na Babilônia, do Nimrod, isso é história de Testemunho de Jeová. Isso foi criado por um camarada do Testemunho de Jeová que escreveu um livro há muito lá na década de 60. E esse livro não foi muito popular aqui, mas alguém foi lá e traduziu e pegou essa história e divulgou aqui no Brasil. E pegou. Porque tem o Nimrod, foi o Nimrod que criou a primeira árvore de Natal. Isso aí é palhaçada, bobeira de um testemunho de Jeová lá nos Estados Unidos que inventou essa história para denegrir a festa cristã, porque ela no paganismo era uma festa pagã. Mas quando o cristianismo dá um novo significado para ela, ela deixa de ser pagã e se torna uma festa cristã. A Páscoa era uma festa judaica. Jesus dá um novo significado para ela, e a partir do novo significado que ela dá para ela, todo aquele que crê em Cristo, que é cristão, a festa da Páscoa tem um significado agora cristão. Nós chamamos isso de ressignificação. Porque se você for partir, porque tal coisa tem origem pagã, o casamento tem origem pagã. Essa ideia de casar dentro de um templo é origem pagã. Colocar anel no dedo é de origem pagã. Tá? Ah, comemorar aniversário é de origem pagã. Tem muita coisa que você. Os meses que você usa, os meses, o calendário, são de origem pagã. Os nomes do nosso calendário é de origem pagã. Depilar o corpo é de origem pagã. Jesus tinha barba grande, fazer a barba é de origem pagã. Só os gregos e os romanos faziam isso. E tinha ritos que para você adorar a divindade você tinha que fazer a barba. É de origem pagã fazer a barba. Rapar o cabelo careca era de origem pagã. Então quem é careca é pagão? Sabe? Gente, para com isso. Pleno século XXI. Igual eu vi hoje um podcast e a pessoa falou uma verdade. Um podcast lá do Bibotalk. Que ele comentou um negócio num vídeo lá num podcast e embaixo o comentário o camarada do nada inventou lá calvinismo e arminianismo. Entrou numa treta que não tem nada a ver com o vídeo. Não tem nada a ver com o vídeo. É igual esse dia também, eu no TikTok, uma pessoa postou um vídeo do Joel do Aracaré, né? Que é um pregador, cooperador de jovens da Congregação Cristã no Brasil. Eu falei assim, minha opinião, modesta opinião, eu gosto dele, do jeito que ele prega, pentecostalmente dizendo, não teologicamente, mas pentecostalmente dizendo, ele para mim é um dos maiores pregadores pentecostais que a CCB tem. Dos pregadores é o pregador que eu mais gosto de ver pregando. Aliás, estou com saudade de ver ele pregando. Aí a pessoa embaixo comentou, mas ele é calvinista ou arminiano? Gente, que loucura. Internet é terra de ninguém. É uma loucura até de outra loucura. Por que eu vou fazer um vídeo agora e vai estar como se fosse playlist, tá bom? E amanhã eu vou fazer um outro vídeo de um texto que eu escrevi, que eu espalhou na internet, que quando eu coloquei em alguns grupos de WhatsApp, Deus fez um grupo de WhatsApp de amigos meus de outra denominação, Deus fez uma grande obra, porque eu estava de mal de algum dos irmãos de lá, e brigamos lá por causa de política. E ele viu meu texto e ele pediu perdão pra mim. Foi humilde, pediu perdão pra mim e eu pedi perdão pra ele. Eu até brinquei com ele, foi o milagre do Natal. E Deus nos deu a graça de nos reconciliarmos em Cristo Jesus. Só que eu joguei em outro grupo, duas pessoas, inclusive os comentários dele, depois eu vou fazer um vídeo só corrigindo o comentário dele, talvez eu faça a sexta. Mas assim, eu lancei o texto, provavelmente a pessoa nem leu o texto. Nem leu o texto, provavelmente. Provavelmente ele não entendeu nada do texto. E teve um grupo que a pessoa saiu do grupo e nem quis nem mais estudar teologia comigo. Que escandalizou porque ele prefere a tradição da igreja que ele frequenta do que o que está no texto bíblico. E do que está na tradição teológica e na tradição histórica da igreja. Ele prefere a tradição da denominação dele. Aí,
E ainda é isso porque a pessoa entende que ele é missionário. Veja, se é missionário, você precisa entender como que funciona a ressignificação, a apropriação, sincretismo. Esses conceitos têm que estar na tua mente. Se você é um missionário, que missionário é esse que não sabe diferenciar sincretismo religioso do que é apropriação religiosa, do que é ressignificação religiosa? Se você não sabe o que é isso, você não consegue, você não pode ser missionário. Sinceridade não pode. Leiam o Fator Melquisedeque, Dom Richardson, né? Leiam essa obra. É muito importante para quem está começando no mundo da missiologia. E então, outra pessoa também no grupo, dois irmãos, não leu o texto, tenho certeza que não leu o texto. E já no grupo já do WhatsApp começou a me xingar, e eu, como um bom cristão, ontem era Natal, né? Em plena noite de Natal, você vai brigar com todo mundo. Eu percebi que a pessoa estava irada, manifestando todo um ódio, um rancor. É só falar de Jesus que a pessoa manifesta todo um ódio, todo um rancor. E eu falei no grupo, falei, ó, eu tô saindo fora do grupo porque eu não quero brigar com ninguém. Deus abençoe a vida de todos, fui embora. E disseram pra mim que lá no grupo o pessoal brigaram entre eles lá no grupo lá. Gente, é um absurdo. Aí tem grupo que fala assim, não, é um grupo de WhatsApp para aprender teologia. Aí eu entro lá no grupo, eu quero ensinar, a pessoa não quer. A pessoa prefere a fantasia que ele criou na cabeça dele, os 3 vídeos que ele viu na internet, em vez de aprender teologia séria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa é uma advertência que eu faço para vocês. Então amanhã eu vou fazer um outro vídeo, vou mostrar meu texto que eu escrevi e explicar o texto que eu escrevi, porque é possível que tenha gente que não entendeu o texto. Mas eu vou explicar item por item do texto e aí vocês vão falar, ó, realmente o texto tem uma lógica interna dentro do texto. Tá bom? Eu postei esse texto no Instagram, né? Postei esse texto em vários grupos de WhatsApp de amigos meus e bola pra frente. Mas eu vou colocar aqui no meu canal do YouTube também, para explicar para as pessoas. Mas hoje nós vamos falar dessa figura, desse bonachão, esse velhinho aí chamado Papai Noel, que todo Natal, de alguma forma, as pessoas falam mais do Papai Noel do que propriamente de Jesus de Nazaré. Aquele filme lá, não sei se é da Amazon Prime, de que sequestra o Papai Noel. Eu assisti o filme junto com meu filho, gostei muito do filme. O filme é muito engraçado, gostei bastante. Muito divertido. Tirando a diversão de lado, vamos ver quem é a figura do Papai Noel. Vamos lá. Então, o verdadeiro Papai Noel é inspirado em São Nicolau de Mira ou São Nicolau de Bari, depende muito. Um bispo cristão. Ele era um bispo, tá? Ele tinha uma autoridade eclesiástica. O verdadeiro Nicolau de Mira, ele tinha uma autoridade eclesiástica. Ele cuidava de uma região eclesiástica. Ele era um bispo cristão. Ele era cristão, tá? Então, isso já começa importante para você pensar aqui comigo. Ele era cristão e era um bispo. Ele era um pastor de igreja. Ele pastoreava uma igreja, tá bom? Então não era qualquer pessoa também, não era nenhum irmão de banco, era um pastor de igreja, um camarada que cuidava de igreja, um camarada que pregava, que escrevia homilia, que pregava homilia, que anunciava o evangelho, tá bom? Então ele é um bispo cristão que viveu no século IV, na região da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. É aquela mesma região ali, a Turquia, que comporta algumas igrejas que é mencionada lá nas 7 cartas do Apocalipse. Algumas das igrejas estão tá lá na atual Turquia, tá bom? Então, hoje em dia a Turquia é uma cidade com muitos polos turísticos. Esse Nicolau, ele é reconhecido por sua generosidade, compaixão e pelos necessitados e sua dedicação à fé cristã. Ou seja, era um homem muito dedicado à fé e ele tinha um quê de ajudar os necessitados. Ele era generoso, ajudava os pobres, os abandonados. Mas por que ele fazia isso? Porque ele era melhor que todo mundo? Não, porque ele era cristão. Porque o papel de todo cristão é ajudar o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, né? O papel do cristão é ficar pulando por aí, né? O papel do cristão é ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Esse é o papel do cristão. Tá? Presta bastante atenção nisso. Não negue a sua fé, não negue as suas raízes, não negue por curtida, por compartilhamento. Não negue por seguidores.
Porque você pode ter milhões de seguidores e perder sua alma. Não negue a verdade do evangelho. Verdade do evangelho, verdade do evangelho, doa quem doer. Né? Esse dia eu postei algo no meu Instagram, eu postei no Instagram, duas pessoas pararam de seguir, não importa. Duas, três, quatro. No YouTube também, eu postei um dos vídeos, uma pessoa parou de seguir. Eu não ligo pra isso. O importante é a verdade do evangelho. Verdade do evangelho. Não liga pra seguidor. Porque você pode ter o seguidor que for e perder sua vida. Perder sua alma. Agora você pode não ter seguidor nenhum e a tua alma está intacta na presença de Deus. Prega a verdade do evangelho. Não seja preso a ninguém por causa de fama, tá bom? Hoje eu vi umas cenas aí na rede social que só Deus para ter misericórdia, mas tudo bem. Então vamos lá. E ele era um homem muito dedicado na questão cristã. Nascimento e vida inicial. Nicolau nasceu por volta de 280 depois de Cristo, né? Da era cristã, na cidade de Patara, em uma família rica. Né? Ele era de uma família abastada, não era muito pobre, por isso que ele ajudava os pobres. Você pode ser rico, mas ajuda os pobres. E tem muito pobre que ajuda pobre, e assim por diante. Após a morte de seus pais, decidiu usar sua herança, porque a riqueza ficou com ele, para ajudar os pobres e necessitados. Em vez de ele usufruir para festejar, para fazer qualquer coisa, ele ajudou os pobres e os necessitados. Estou falando do verdadeiro São Nicolau, o verdadeiro cristão, bispo de Mira, tá bom? Presta bastante atenção nisso. Generosidade e lendas. A história mais famosa é de um pai pobre que, sem recursos para dar dotes às suas filhas, enfrentava a possibilidade de eles serem vendidos como escravas. Nicolau, em segredo, jogou sacos de ouro pela janela ou chaminé da casa de homem, salvando as jovens. Algumas versões contam que o ouro caiu em meias ou sapatos que estavam secando perto da lareira. Esse ato de caridade ajudou a moldar a tradição de dar presentes associados ao Papai Noel. Então vamos lá, ele era um homem generoso. Essa história pode ser que tenha acontecido? Sim. Toda a narrativa histórica, eu como um cientista da religião, tenho que ajudar vocês. Tem um livrinho de um filósofo chamado Byung-Chul Han. Ele diz que o abandono da narrativa. Um livro bem pequenininho, muito gostoso de ler. Ele diz que toda narrativa ela tem um quê de fantasia, um quê de verdade dialogando com fantasias. Ou seja, todo narrador ele vai omitir certos eventos, vai aumentar certos eventos, mas está contando a história que aconteceu. Então, pode ser que essa história aqui aconteceu, sim. Necessariamente aconteceu dessa forma? Não. É possível que alguém que contou essa história contou aumentando mais ou diminuindo fatos, mas que é possível que realmente ele ajudou essa família e essas jovens, é muito certo. Aí tem a questão da chaminé, que você pode fazer uma associação. A questão também é possível que caiu dentro das meias. É possível, possa ser que não, entendeu? A ideia de cercar meias em lareiras naquela região era muito grande, tá bom? Então não é tão difícil pensar isso, mas é, a questão da chaminé, nem toda a região tinha, então, então não é certeza que isso realmente aconteceu dessa forma. Só para vocês entenderem como que funciona narrar uma história. Narrar uma história, você pode contar um fato. E essa narrativa você pode contar de forma poética, de forma filosófica, racional, teopoética, e assim por diante. Você pode contar de diversas formas, tá bom? Pois bem, esse ato de caridade ajudou a moldar a tradição de dar presentes associados ao Papai Noel. Então essas histórias moldam a vida dele. Bispo de Mira. Nicolau se tornou bispo da cidade de Mira, conhecido com sua bondade pastoral e defesa da fé. Ou seja, ele se tornou bispo da cidade de Mira não só por causa da bondade, mas pela defesa da fé. Ele era um apologeta, ou seja, um defensor da fé. Ele fazia apologia da fé, defesa da fé. Alguém que, provavelmente 280, da era cristã, defendia a autoridade apostólica, defendia a escritura, era alguém que defendia a fé, tá bom? Ele participou do concílio de Nicéia em 325, que reafirmou a divindade de Cristo contra a heresia ariana. Isso aqui daqui a pouco vamos falar. É possível que ele nem esteja lá, tá? Porque
há fontes que diz que ele não estava presente, tá bom? Mas a gente vai falar daqui a pouco isso. Fé e milagre. Nicolau é atribuído diversos milagres, como salvar marinheiros de tempestade e ressuscitar crianças. Isso aqui já é mais as lendas que vão se contando em volta da pessoa, do personagem. As pessoas começam a contar lendas, formular histórias mais mirabolantes. Aí já é mais próprio do ser humano fazer, principalmente no Ocidente, né? No Oriente Médio não, mas no Ocidente tem esse quê de aumentar as coisas. Morte e canonização. Ele faleceu em 6 de dezembro de 343 depois de Cristo, e sua reputação de santidade espalhou-se rapidamente. Seu túmulo tornou-se um local de peregrinação e ele foi canonizado pela Igreja Católica. Ou seja, segundo a tradição da Igreja Católica, ele é um bispo canonizado, ele é canônico. Sendo canonizado, é um santo canonizado, é um homem de santidade e de piedade reconhecido pela Igreja Católica, um cristão. Tem várias tradições protestantes também, que, lógico, não reconhecem ele como um santo nos moldes católicos, mas reconhecem ele como um cristão piedoso, tá bom? No meu caso, eu considero ele como um cristão piedoso. Transformação em Papai Noel. O Papai Noel vem de Santa Claus, vem da evolução do nome Sinterklaas, uma figura central no folclore holandês baseado em Nicolau. Ou seja, o folclore foi baseado em São Nicolau. E aí você vê o Santa Claus, Papai Noel, vem de Sinterklaas, que é uma figura central no folclore holandês. Então vai mudando a palavra, e aí no nosso ocidente se encaixou muito bem. Na cultura moderna, no século XIX, as imagens de São Nicolau começam a se transformar em escritores como Clement Clarke Moore, como o poema, eu não sei falar inglês, tá, gente? Vamos lá. A Visit from São Nicolau, 1823. Popularizaram uma Santa Claus com trenó, renas e o hábito de descer pela chaminé. Você viu que já melhorou as histórias? Foi ganhando corpo às histórias, às lendas. No século XX, a figura foi amplamente comercializada e aqui começamos a aventura da comercialização do capitalismo, poder do capitalismo. A figura foi amplamente comercializada, especialmente por quem? Pela famosa Coca-Cola, que consolidou a aparência moderna do Papai Noel, ou seja, ela que deu essa aparência moderna. Qual a aparência, professor? Barba branca, roupas vermelhas e um saco de presentes. Ela que deu essa figura desse velho bonachão, gordão, barbudo, barba branca, roupa vermelha e um saco vermelho cheio de presente. É a Coca-Cola que deu essa figura. Não foi o cristianismo, foi a Coca-Cola, uma empresa multinacional, uma empresa dentro de um sistema capitalista, ela que fez isso, junto com o seu poderio de marketing, que espalhou e até o dia de hoje essa marca ficou. Foi sempre assim? Não. São Nicolau é assim? Não. São Nicolau é o bispo de Mira, que não tem nada a ver com esse velho bonachão. Não tem nada a ver com ele, tá bom? Pois bem, legado. São Nicolau continua sendo venerado como um símbolo de generosidade e cuidado com os outros. Embora sua imagem tenha sido adaptada culturalmente, ou seja, houve uma adaptação cultural, o coração de sua história, um homem dedicado a ajudar o próximo e a promover a bondade, ainda ressoa no espírito natalino. Ou seja, houve uma adaptação cultural, principalmente a questão cultural no sentido capitalista. Deram uma nova forma, deram uma nova figura, novas características. Mas a ideia do Nicolau de Mira, quem era? De um homem bondoso, de um homem que não pensava em si mesmo, e sendo como um bom cristão, porque todo cristão é saída de si para amar o outro, ele saía de si para amar o próximo. Ele amava o próximo, ele era generoso com o próximo. Sendo de família abastada, ajudava aquele que tinha mais necessidade, que é a essência do cristianismo. A essência cristã é essa. É sempre ajudar o próximo. A essência cristã é saída de si. O cristão vive o êxodo. Êxodo de si mesmo para ir ao outro. Ok? A ideia dele participar no concílio de Nicéia, que foi aquele concílio que eu falo muito no meu curso de Trindade, que é o concílio de Nicéia. Inclusive, no começo do próximo ano, vou começar a gravar novamente todo o curso de Trindade, mas dessa vez mais bem elaborado, mais sistematizado, com mais obras para você ter acesso, mais livros para você ter acesso, apostilas, mais slides
de forma melhorada, com qualidade e assim por diante. Eu vou fazer um curso de Trindade muito bom, dividido em 3 fases: fase inicial, fase intermediária e fase avançada. Então você vai entender, lógico, entender o mistério você nunca vai entender, porque sempre será um mistério. O dia que você entender todo o mistério trinitário, você começa a ser Deus. Então o mistério sempre vai fugir pelos dedos. Você nunca vai se apropriar de forma extensiva e exaustiva sobre o mistério. Mistério é sempre mistério. Mas aquilo que Deus nos deu a graça de entender pela fé e pelo intelecto, que é mediante a sua graça, isso é importante para nós, tá bom? Mas lá eu vou falar sempre dos 4 grandes concílios, né? E o primeiro deles é o concílio de Nicéia, em 325. É amplamente narrado em tradições e lendas cristãs, mas não há registro histórico conclusivo que comprovem sua presença no evento. Então há muita lenda, há muita história, há uma história que ele estava presente no Concílio de Nicéia e que quando o Ário, o herege Ário, falou alguma coisa, ele deu um tapa na cara de Ário, repreendendo ele. Essa história é muito bonita. Teve um momento da minha vida que eu cheguei até a acreditar. Mas depois eu fui pesquisar de mais profundo, não tem registro histórico disso. E a gente tem que se basear em história, basear em registros, basear em fatos históricos. Não me basear em fantasia de internet, de gente doida da internet. Teologia e história, ciência da religião, filosofia, é baseado em literatura acadêmica, em obras. Você tem que ler. Hoje mesmo terminei a leitura de um livro, pequeno, mas muito bom. A compreensão católica sobre a Eucaristia. Mas lá dentro dessa obra tem uma participação de um teólogo que eu gosto muito, que eu pesquiso bastante, que é o Bruno Ford. Você está entendendo? E lá ele explica o êxodo de si do ser humano, o êxodo, os 3 êxodos que há em Deus. Deus é saída de si para amar o seu filho, e assim por diante. E aí ele explica lá, o Bruno Ford é genial. Então, é leitura. Você tem que ler. Teologia é leitura, teologia é pesquisa, teologia gasta dinheiro para você comprar livro, gasta dinheiro para você fazer curso. Gasta dinheiro. Final do ano agora eu terminei mais uma pós-graduação. Eu tinha terminado uma pós-graduação em teologia sistemática e terminei mais uma pós agora. O certificado vai chegar em fevereiro ou março. Eu terminei mais uma pós de teologia histórica. Agora estou fazendo mais 2 pós em filosofia da religião e mais uma pós em filosofia em filosofia teológica. Então assim, a gente tem que estudar, tem que ler. Aí, igual eu quero fazer o doutorado, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que escrever. É isso. Teologia é assim, tá? Então, esse negócio de teologia e oba-oba que tem na internet, isso é baboseira. Não vai nisso aí, não. Não vai nesse embalo, não. Que estão te enganando e roubando teu dinheiro. Toma muito cuidado com isso. É... Igual esse dia, o irmão. Ah, eu não quero fazer mais o curso. Eu perguntei pra ele, não, se você não quer fazer mais o curso, por quê? Porque a matéria é ruim, o professor é ruim, que no meu caso seria eu. Ou porque você tem que me dar um feedback, você tem que me falar o porquê. Aí eu entendi que ele não entendia o curso. Aí ele explicou, mas aí eu percebi que ele não entendia o curso, né? Por ele não ter entendido o curso, aí eu fiquei mais aliviado. O problema não estava comigo, foi ele que não compreendeu como que era a dinâmica do curso. Existe uma dinâmica, existe um pensamento sistematizado. E é assim que funciona. Tá bom, gente? Toma cuidado com o que está na internet. Então, a participação de São Nicolau de Mira no Concílio de Nicéia é amplamente narrada em tradições e lendas, dentro de uma tradição, dentro de várias lendas, mas não há registro histórico conclusivos que comprove a sua presença no evento. O Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. Isso sim, o Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino. Isso o Constantino fez. Mas criar a Trindade ele não criou. Criar o Natal ele também não foi Constantino que criou. Então para com essa palhaçada que você vê na internet. E reuniu bispos de todo o mundo cristão para resolver questões teológicas, principalmente relacionadas à controvérsia do arianismo. O que o arianismo falava? Ele negava a trindade? Não, o conceito de trindade não estava desenvolvido. O ariano ele afirmava que Jesus não era coeterno com Deus, ele não era da mesma substância que o Pai. Então ele não era partícipe da mesma substância. Então ele não era coeterno, coigual,
onipotente e assim por diante. Mas o que ele era? Ele era uma criatura mais elevada, é, uma criatura mais elevada, e a senhora. Ah, esses dias teve um irmão que pregou um culto aí de Guarulhos, falou isso em cima do púlpito. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Gente, toma cuidado. Se tiver num culto que uma pessoa nega que Jesus é Deus, esse camarada não é Deus que tá falando na boca dele, não. É Satanás. Ele é um herege. Tá? Eu falo com 100% de certeza. É Satanás. Tá enganando a igreja. Tá? Jesus é Deus. Outra, a Congregação Cristã no Brasil, nos seus documentos, ela reconhece que Jesus é Deus. Tá? Jesus é Deus. Isso é um reconhecimento até do próprio Braz. Então, o irmão do ministério que fala isso em cima do púlpito, ele é um herege. Tá? Então não é Deus falando na boca dele. Repreende ele em nome de Jesus Cristo. Se eu tô no culto, eu mando ele parar. Tá? Eu mando ele parar. Ensinando a igreja heresia é coisa que Ário fez isso no século IV. Para ele, Jesus é uma criatura muito elevada, que coisa que hoje em dia o Testemunho de Jeová fala. Aí um camarada desse fala isso em cima do púlpito, sabe o que falar? Congregação igualzinha a Testemunho de Jeová. É por isso que a gente dá um passo, eu sempre falo isso em live, a gente dá um passo para frente, dá dois para trás. Ou em pleno culto, camarada lá na região de Guarulhos, fala uma besteira dessa, gente. O irmão me falou, pelo amor de Deus, vamos parar, tomar um cuidado. Tá? Pelo amor de Deus, gente. Tomar muito cuidado. Tem que sair uma circular assim bem. Tem que sair uma circular assim bem grande, assim, falando pro povo, ó. A congregação cristã no Brasil crê que Jesus é Deus, ele é coeterno com o Pai, ele é consubstancial. Tá lá no tópico, né? Duas naturezas, divina e humana. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Tá lá no tópico. Mas o camarada, ele prefere contrariar 2.000 anos de cristianismo, contrariar a própria igreja que ele pertence e em cima do púlpito fala que Jesus não é Deus. É uma brincadeira, é um fanfarrão. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando por que Jesus é Deus. Vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Apesar que lá no meu vídeo sobre a encarnação do verbo, lá na minha live que eu fiz, vocês podem assistir lá, eu já dou uma boa pincelada sobre esse assunto. Lista oficiais dos participantes. As listas históricas do concílio, como a preservadas por Eusébio de Cesareia, que foi um camarada que registrou isso, ele era um teólogo que participava da corte ali do Constantino. E na lista dele e outros cronistas da época, não mencionam São Nicolau entre os bispos presentes. Nenhum deles menciona o Nicolau de Mira lá. Isso lança dúvidas sobre a participação documentada no evento. Nas tradições posteriores, escritos posteriores, principalmente no século VIII e IX, começaram a associar São Nicolau ao concílio. É possível que a sua inclusão nessa narrativa tenha sido uma forma de exaltar sua reputação como defensor da ortodoxia. Ou seja, como ele era um defensor da fé cristã, como ele era um defensor da ortodoxia, alguém criou essa lenda dizendo que ele estava lá no concílio de Nicéia. É possível que foi isso, mas registro que ele esteve presente não tem. Não tem. Tem muita lenda, mas não tem um registro histórico sobre isso. A maioria dos historiadores hoje, da atualidade, não aceita a ideia que ele esteve presente lá. A maioria dos historiadores não confirma a presença dele no Concílio de Nicéia. Tá bom? A maioria. Tá bom? Uma famosa história popularizada na Idade Média afirma que São Nicolau, durante o concílio, teria confrontado o herege Ário, defensor do arianismo, em um ato de indignação esbofeteado. Ou seja, lá na hora que ele ficou indignado com Ário, eu falei, deu um tapão na cara de Ário. Isso quer dizer que ele esbofeteou. Após isso, Nicolau teria sido preso e despojado de sua função episcopal, por violar a ordem eclesiástica. Mais tarde, segundo a lenda, ele foi restaurado ao cargo após uma visão dos demais bispos confirmando a sua santidade. Essa narrativa é simbólica, enfatiza São Nicolau como fervoroso defensor da fé ortodoxa, mas não há base histórica sólida para confirmá-la. Não tem base histórica para essa lenda. Eu cheguei há muito tempo atrás a acreditar nisso, mas depois fui ler os livros, ler as obras, pesquisar. Não tem nenhuma base histórica, nenhum historiador confirma essa história que surgiu na Idade Média. Embora a ideia de São Nicolau no concílio de Nicéia
ser de uma tradição querida, ele provavelmente é lendária do que histórica. Ou seja, ele é muito mais lendária do que histórica. Sua associação com os eventos reflete a veneração que o santo adquiriu ao longo dos séculos como defensor do cristianismo. Que ele era um defensor do cristianismo é fato. Mas dele participar do Concílio de Nicéia e tudo mais, não tem fatos históricos para embasar isso. Tá bom? Eu fiz aqui um resumo. Eu fiz aqui um resumo para você. Eu fiz um resumo para você. E eu quero que você. Deixa aqui. Olha, eu voltei aqui. Isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aprendido alguma coisa. Por que eu faço esses vídeos? Pra você não cair nessas fantasias de internet. Gente, o que eu vi hoje de gente maluca falando besteira sobre o Natal na internet é de matar o peão. Tem coisa que é muita loucura, gente. As invenções do Nimrod, da Babilônia, de uma salada, não tem comprovação histórica nenhuma do que ele tá falando. Não tem nenhuma bibliografia que corrobora o que ele esteja falando. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, eu espero que você tenha ajudado ao conhecimento seu para que você não caia nessas fake news teológicas que tem por aí. Tem muito fake news na teologia também, tá? Tem muita gente que. Toma cuidado com aqueles caras do TikTok. Você sabia? Eu vou contar uma coisa que o teu professor de teologia nunca te contou. Toma cuidado que é loucura. É louco, pode descartar que é heresia. Vou te contar algo que você nunca aprendeu no seminário. Mentira. Tudo mentira. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo é feito para te ajudar. Espero que tenha ajudado. Amanhã eu faço um vídeo explicando o texto que eu escrevi sobre o Natal e espalhei aí pela rede social. Postei lá no Instagram. É possível que muita gente leu o texto e não entendeu, mas eu vou explicar. Eu vou colocar todos esses vídeos, tudo como playlist. Aí você vai assistindo e tudo mais lá. Pega o primeiro, o segundo, o terceiro e vai indo. Vai assistindo um atrás do outro e você aprende bastante sobre esse assunto. Qual assunto, professor? Assunto sobre esse Benedito do Nadal. Tá bom? Espero que tenha ajudado para que no próximo ano você não caia nas fake news que tem por aí. Que não foi um evento qualquer. É uma data simbólica, todo mundo sabe que Jesus nasceu posterior. Provavelmente ele nasceu entre julho, agosto e setembro e outubro. Provavelmente entre esse período aí. Não dá certeza. Algumas tradições comemoram a data simbólica 25, outros comemoram a data simbólica 6 de janeiro. Então, são datas simbólicas, mas a data específica quando ele nasceu não dá para saber. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Se gostou do vídeo, curte o vídeo. Se inscreva no canal, marque o sininho para ter novas notificações. Deixe o seu comentário positivo aqui e tudo mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Seja membro do canal, me chama no WhatsApp, o meu contato vai estar na descrição desse vídeo. E tamo junto nessa. Até amanhã. Até amanhã que eu lanço mais um vídeo para o aprendizado meu e seu. E para que tudo isso, professor? Para você ficar famoso, não. Para que Deus venha a ser glorificado. Por quê? Porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Todos fiquem com Deus na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.